Olá pessoal, tudo bom? Agora são meia-noite e 12 minutos. Vamos dar continuidade ao nosso canal Novo Mundo. Bem-vindos ao nosso canal. Para quem está chegando agora, o canal Novo Mundo ele visa a auxiliar, a mostrar uma nova visão do mundo para os jovens que estão formando ou já formaram e não estão satisfeitos no local que estão trabalhando e também não estão satisfeitos com a situação, seja do país, da cidade ou do local onde vivem. E querem fazer alguma coisa, mas não sabem o que e como fazer. Então esse canal eu criei objetivando isso, dar uma luz, uma visão, mostrando que uma das formas da gente resolver qualquer problema do nosso planeta é empreendendo. E aqui eu dou algumas dicas para vocês, tá bom? É o seguinte, no vídeo anterior a gente falou sobre problemas, né? Que é a diferença entre problema e ideia. Fazendo um resumo aqui, a sua ideia ela não tem importância nenhuma até que você descubra um problema que ela consiga resolver e este problema seja o problema de alguém ou de alguma coisa na natureza para que essa ideia possa resolver. Caso contrário, sua ideia não vale nada. E além disso, você tem que conseguir implementar a sua ideia. Enquanto ela está no alto, né, naquela nuvenzinha na nossa cabeça, naquela lâmpada, ela não vale nada. Tá bom? Agora esse vídeo é dedicado, vou falar um pouquinho sobre criatividade, porque as pessoas perguntam, né? Bom, beleza, a gente tem que resolver problema, né? É importante, quanto mais grave for o problema, quanto mais necessidade que a sociedade ou a natureza tenha de resolver determinado problema, mais impactante, mais interessante seria a nossa solução. Porém, e aí, como que a gente identifica o problema e como que a gente consegue resolver de uma forma criativa, de uma forma que consiga economizar recursos, energia, tempo, custo, né? Bom, isso tem a ver com inovação. E inovação tem a ver com criatividade, com forma diferente de pensar. E muitas vezes essa inovação, na verdade, muitas vezes a criatividade não é nem criar uma solução nova, tá? É usar uma solução já existente, uma ferramenta já existente, mas porém de uma forma diferente, diferente e talvez até mais simples, ou que abranja uma maior gama de problemas a resolver, ou também de facilidade de uso, tá? Vou falar um pouco sobre criatividade e algumas dicas de como que a gente pode identificar esses problemas, tá bom? E aproveitando, como eu falei no vídeo anterior, eu quero reforçar novamente, não importa a sua formação, se você tem só o curso primário, só tem o segundo grau ou o curso superior, não importa qual curso que você tenha também, tá bom? Isso não é importante. O mais importante do empreendedorismo é você entender os conceitos, estudar cada vez mais, para quê? Para que você consiga, depois que você identifica um determinado problema para resolver no mundo, você consiga encontrar as pessoas certas, com as qualificações certas para desenvolver aquela solução que você idealizou para resolver aquele problema, tá bom? Ou seja, o grande empreendedor não é aquele que tem conhecimento técnico de alguma área. O grande empreendedor é aquele que consegue unir pessoas melhores do que ele e consiga focar essas pessoas para um bem comum, tá bom? E é isso que a gente tem que sempre ficar atento. Então vamos falar primeiro de criatividade, tá? Que tem muito a ver com inovação. Então, o que é interessante que eu queria falar para vocês? Nós, seres humanos, principalmente na nossa cultura, que a gente, na cultura ocidental, que acontece? Nós temos alguns bloqueios criativos desde quando nascemos, desde quando pequenos, que se impedem a gente de pensar de uma forma mais inovadora. Então é bom vocês estarem cientes desses 3 bloqueios que eu vou citar aqui, para a gente poder sempre trabalhar na nossa vida a
dizer não a esses bloqueios, sempre pensar assim, será que eu estou deixando, eu estou me deixando vencer com esses bloqueios? Então são 3 bloqueios aqui principais que eu vou citar. O bloqueio da escola, do especialista e do cérebro, tá bom? O da escola é o seguinte, a gente já sabe que desde quando a gente, dos primeiros dias de aula que a gente teve, desde quando criança, nas escolas os professores eles sempre nos cobraram uma determinada resposta certa para um problema. Nunca uma solução alternativa que a gente dá, essa solução foi bem vista. É sempre aquela solução certa, de múltipla escolha. Aquilo ali é que vale. Além disso, nós não temos chance de dar palpite, de dar opinião, de refletir. Nós ficamos sentados na cadeira, escutamos tudo que o professor fala, ele é um Deus que fica lá no pedestal, a gente fala, aceita a nota, vai para casa, faz o para casa, no dia seguinte, o que será que o professor explicou que vai cair na prova? O professor falou que é dessa forma. Não pode ser dessa forma. Não pode, porque o professor não falou que é assim, é melhor fazer desse jeito. Esse é o primeiro bloqueio criativo, que é o da escola, tá? A escola, ela corta, ela decepa a criatividade, tá bom? Então, tentar para isso. O outro bloqueio, o segundo, é o do especialista, que eu falei, não importa o seu estudo, e porém, principal, quanto mais você estuda e quanto mais você especializa em uma determinada coisa, seu pensamento horizontal, transversal, fica mais bloqueado, tá? Eu vou explicar o que é isso, mas em resumo é o seguinte, vou dar um exemplo. Se você é mecânico e você tem uma porteira lá no meio da roça que ela trava toda hora o vento bate, ela dá uma travada. Se você é mecânico, você vai pensar, provavelmente você vai pensar numa solução mecânica. Vai pensar em alguma alavanca, algum jogo de peso para colocar lá, tá bom? Agora, se você é da área de construção civil, seja pedreiro, seja engenheiro civil, seja o que for, quando essa porteira travar, você já vai pensar em alguma solução na área que você tem informação, que você está acostumado a mexer. Por exemplo, talvez você pensaria em alterar a pilastra, a coluna da porteira, colocar ela em outra posição para que ela tenha uma inclinação melhor para poder bater. Não é isso? Ou para poder não bater, não travar. Ou seja, o mecânico talvez pensaria em algum artefato, alguma coisa mecânica para resolver. O civil, o pedreiro, o mestre de obras, o que for, vai pensar em alguma coisa da área dele. O eletricista vai pensar em alguma solução elétrica, algum motor, seja o que for, com alguma energia solar local, para tentar resolver esse mesmo problema. Ou seja, a sua especialidade, muitas vezes, ela impede de você pensar de forma horizontal, tá bom? Então isso é um dos bloqueios criativos que impede você de generalizar soluções e sempre tentar encontrar aquela solução de sua formação. Esse é um problema, tá bom? E o bloqueio do cérebro. O que acontece? Para a gente economizar energia e eficiência, o cérebro ele busca soluções mais óbvias para determinado problema. Só que é o seguinte, muitas vezes essa solução mais óbvia nem sempre é a melhor ou é a mais eficiente, tá? Entender a diferença entre óbvio e eficiente. Então a gente tem que tentar sempre pensar em outras soluções criativas. Pense nisso no dia a dia. Por exemplo, se a torneira está pingando, não tenta a solução mais óbvia que apertar a válvula com força para parar de pingar, não, porque aí você vai, a solução mais óbvia, mas talvez não seja mais eficiente, porque você pode forçar a torneira. Caso você não tenha nenhuma ferramenta para corrigir a torneira, pense em outra forma mais criativa. Isso é bom para exercitar, tá bom, pessoal? Como eu falei, o pensamento horizontal, que eu havia falado do especialista, ele também é um conhecimento, ele está relacionado com o conhecimento de temas. Então, se você tem uma determinada formação, quanto mais especialista você é, quanto mais, se você tem graduação, você é mestre, doutor, muito cuidado. Tenta sempre pensar no seguinte sentido: tenta estudar áreas que não sejam da sua área de formação, quando você
está trabalhando, tá? Ou nos seus períodos de folga. E principalmente áreas da arte, tá? Arte, história, religião, música, teatro, dança, isso aí auxilia muito, porque quando a gente tenta descobrir um problema, o cérebro ele busca a nossa experiência, o que a gente viveu. Além do conhecimento, né, do aprendizado, o cérebro ele busca também a nossa experiência vivida. E a gente trabalhar com arte, estudar arte, seja qual for, teatro, dança, música, favorece o pensamento reflexivo, o pensamento intuitivo, que os racionais não têm, ou têm dificuldade, tá? Que o pessoal da área de formação muito apurada, e principalmente da área de exatas e tecnológicas. Então, muito cuidado com isso. Estudar arte é muito importante. O que eu falo de estudar arte é uma vez por semana, ler algum livro de arte, ou fazer um teatro, ou fazer uma aula de dança, ou seja, estudar pintura, escultura. 1 hora por semana já é suficiente para começar. A gente precisa de refletir, pensar um pouco mais, ter mais intuição. Então é muito importante. O pensamento divergente, quando a gente vai resolver um problema, o que é interessante? A gente pensar de forma global, tá? Que é aquele caso da porteira que eu dei exemplo no início. Não pensa a solução mais próxima, mais óbvia na área de sua formação, não. Tem um pensamento global, divergente. Ele é interessante para gerar ideias e soluções. Depois que você tem um pensamento divergente, ou seja, todas as soluções mais malucas e possíveis para aquele problema, mesmo que não sejam as mais eficientes, você anota aquele monte de solução e começa a ter um pensamento convergente, ou seja, pegar aquela divergência de pensamento e buscar o mais realizáveis. Isso é para evitar a gente ser bloqueado pelo aquele bloqueio criativo, ou seja, a gente ter medo de pensar em soluções, mesmo que sejam as soluções mais malucas possíveis. Se nós nos privarmos desse tipo de pensamento, isso acaba prejudicando a nossa capacidade de solucionar de forma criativa e inovadora. Então, primeiro, tenha um pensamento divergente, pense nas soluções mais malucas possíveis, anota, e depois, dentre elas, convirja, comece a escolher aquela que realmente tem algum significado, tá bom? Aí entra a inovação, né? Inovação da criatividade para inovação, ou seja, pegar o que você criou e gerar algo de valor, tá bom? Agora, eu falei de bloqueios criativos, de pensamentos divergentes, convergentes. Um hábito interessante para a gente poder treinar, tá bom? Além daquela parte de pensamento horizontal, de estudar arte, aquelas coisas, é um hábito que aprimora mais o nosso lado intuitivo. Um outro hábito interessante é o seguinte: nunca aceite, mesmo que você não queira discutir, eu não estou falando para discutir não, eu estou falando para não aceitar de cara tudo que é passado a você ou tudo que você vê. Sempre observe e questione. Olhe tudo com outros olhos e não aceite o porquê sim como resposta, tá bom? Não aceite o porquê sim de nada, tá? Se você está andando com uma pessoa, por exemplo, se você está tentando abrir a porta da sua casa e a fechadura trava, fecha, agarra toda hora, não pensa da seguinte forma: por que está travando? Porque esse tipo de chave trava mesmo, esse fabricante é ruim. E não aceite não. Pensa assim: por que trava? Por que esse fabricante é ruim? Por que não existe uma forma diferente de ter uma fechadura? Será que não existe uma forma diferente de destrancar a porta? Por que eu tenho que ficar carregando 20 chaves no meu bolso e ter que descobrir a chave correta para abrir aquela porta? Mas é porque cada chave abre uma porta. Mas por quê? Por que tem que ser assim? Por que não pode existir uma chave que abre todas as portas? Mas é porque aí facilita para o bandido.
Mas por que facilita para o bandido? Por que não existe uma forma de uma chave que abra todas as portas e que também seja difícil para um bandido? Tá bom? Eu estou dando um exemplo simples, mas a ideia é a seguinte: sempre observe e questione. Nunca aceite o sim como resposta. Os israelenses são bons nisso. Quando a gente vai lá em Israel, tanto na escola quanto em qualquer empresa, os empregados questionam os chefes. Qualquer coisa que o chefe fala, eles perguntam por quê. Eles chamam de kibbutz. É a forma de dizer por quê. Não aceite não, tá? Mesmo que você não, o objetivo não é você ficar enfrentando as pessoas não. Eu falo para você pensar mesmo, usar o pensamento, tá bom? Liberdade de pensamento, outra coisa que eu queria falar, que é a liberdade de você pensar sem limitar-se em como fazer, tá bom? Então é o seguinte, você identificou um determinado problema, ok. Vamos resolver esse problema, isso é interessante, todo mundo precisa de resolver esse problema. Vou arrumar as pessoas certas para resolver esse problema. Não se preocupe em como fazer não, tá bom? Tenha liberdade em pensar que é possível resolver esse problema, mesmo que aparentemente seja impossível, que você nunca viu ninguém resolver esse problema, ou todo mundo fale que é impossível resolver, ou que as soluções que existem são as melhores, apesar de não funcionarem, essas são as possíveis. Não pensa dessa forma não. Sempre existe uma forma melhor para resolver determinado problema e tenha liberdade de pensar. Liberdade de pensar sem limitar-se em como fazer. Principalmente você que é técnico, tá bom? Os técnicos têm a mania de pensar sempre que não dá para fazer, que vai levar muito tempo, esqueça isso, desapegue. A dica que eu dou para quem é da área técnica, seja da área tecnológica, exatas, engenharia, desapegue. Tá? Mesmo que seja da sua área e você acha que é impossível de fazer porque você tem conhecimento da sua área, desapegue. Pense que é possível fazer, depois que você vai pensar em como fazer. Tá bom? Primeiro pense no problema, não pense na solução. A solução não é importante. O importante é o problema. Depois que você identifica que o problema é importante, aí passa a existir a importância de uma determinada solução, que muitas vezes pode ser a solução pode não ser aquela da sua área de formação. Por isso que é importante esse assunto de criatividade que eu estou falando, pensamento horizontal, transversal, estudar outras áreas, artes, para exercitar o lado intuitivo do cérebro, tá bom? E uma última dica que eu dou para vocês, é claro que esse tema é muito amplo, uma outra dica para identificar problemas, onde quer que você esteja, seja acordado, seja almoçando, seja dentro do ônibus, seja passeando em qualquer local, observe tudo, tudo. O que eu quero dizer é o seguinte, observar tudo nos traz grandes insights a respeito da resolução de problemas e novas criações e soluções. Ou seja, o que eu quero dizer, qualquer lugar que você esteja, pode ser que um problema grande esteja na frente do seu nariz. Se você estiver observando as coisas, pode ser que dá um estalo e você, vendo aquele problema, alguém enfrentando aquele determinado problema, você possa a pensar naquela determinada frase, né, que todo mundo gostaria de que aparecesse na mente. Nossa, que problema que é esse que essa pessoa está enfrentando? Tive uma ideia muito interessante para resolver. Será que todo mundo tem esse problema? Será que se eu resolver esse problema, eu vou conseguir auxiliar, fazer uma mudança no mundo, no nosso país ou na nossa cidade? Então, como que a gente consegue identificar esses problemas? A dica que eu dou é observar tudo, tudo. Você está na fila do banco, a fila está atrasando, tenta entender por quê. Tá? Não aceite aquilo que eu falei, não aceitar o porquê sim. Ah, porque é banco, o banco atrasa mesmo, porque o serviço público não funciona. Não. Por que atrasa? Será que não existe uma solução para não atrasar o banco? A fila do banco? Por exemplo, você está numa praça e tem um bebedor próximo, não tem, na verdade, ou melhor, não tem um bebedor. As pessoas estão com sede e não encontram um bebedor. Então tem um cara vendendo água no carrinho e essa água é muito cara. Por que tem que ser assim? Tá?
pense, porque muitas vezes pode vir uma solução na sua mente e você consegue resolver um problema espetacular que ninguém nunca conseguiu ou ninguém nunca pensou, tá bom? E uma última coisa é a seguinte, que eu queria falar sobre o problema. Muitas vezes a gente está a gente enxerga um problema que não tem nada a ver com a nossa área e, e muitas vezes esse problema ele fica, guarda, mesmo que você não saiba resolver, lembre-se o seguinte, talvez hoje você não consiga pensar de forma estratégica para arrumar, conseguir pessoas que entendam aquela determinada área para resolver o seu problema. Mas guarda aquele problema que, quando você começar a estudar empreendedorismo, estudar algumas técnicas de montar equipe, estratégias de resolver problemas e soluções, você consiga uma forma interessante de resolver aquele problema. E mais, a vantagem da gente ter esse pensamento transversal horizontal, que não, ou seja, um pensamento que não é um conhecimento que não é da nossa área de formação, é justamente porque quando a gente estiver andando na nossa cidade, na nossa região, e a gente identificar determinado problema, muitas vezes vai vir uma solução, vai vir uma ideia inovadora, justamente pela arte que a gente estudou, pela técnica de pintura, pela técnica de música, pela seja até na parte de religião, até na parte de filosofia de Grécia antiga, de máquinas antigas, de relógios antigos, de engrenagens antigas, pode vir uma luz naquilo ali que talvez, nossa, eu consigo utilizar aquela técnica que eu li que eles usavam no Egito Antigo, eu consigo adaptar, utilizar a tecnologia atual que a gente tem e consigo resolver aquele problema de uma forma muito simples e sem gastar energia. Tá bom? Eu mesmo já consegui pensar, já consegui resolver alguns problemas imaginando dessa forma, tá? Mais pra frente eu vou falar um pouquinho disso, de algumas associações que eu fiz. Tá bom, pessoal? Espero que essa parte de inovação, de criatividade, na verdade, de criatividade, né? A forma criativa, como que a gente tem que ter, vale a pena ter, como que a gente tem um pensamento criativo, para a gente tentar identificar e resolver problemas e com isso a gente trabalhar com inovação. Tá bom? Espero que tenha ajudado vocês a refletirem um pouco. No próximo vídeo eu vou falar sobre uma coisa um assunto muito motivador, que a gente fica muito pessimista com efeito estufa, El Niño, desmatamento. Só que eu quero falar uma coisa muito interessante, que é o seguinte, com a evolução tecnológica, com as novas fronteiras aí do conhecimento, da informação, existem algumas vertentes de estudos, alguns autores, que eles dizem que a gente está indo para uma era de abundância, ou seja, em média, a fome do mundo, a pobreza no mundo, ela está caindo, isso é fato, tá? As pesquisas mostram que a cada ano a pobreza no planeta ela está caindo. Por quê? Com as inovações, com a com a facilitação do acesso aos bens de consumo, bens naturais, de alimentos, e com o empreendedorismo também chegando às regiões mais remotas, as pessoas estão tendo mais acesso. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Muito especificamente, muito que eu falo nesse livro aqui, a abundância, o futuro é melhor do que você imagina, e também nesse livro aqui, ó, Mudança Massiva, de Bruce Mal. Ele fala que é o seguinte, a mudança massiva não é sobre o projeto do mundo, é sobre o mundo do projeto. Na verdade, a mudança massiva não é sobre o mundo do design, mas sim sobre o design do mundo. Então são assuntos muito interessantes que quem está trabalhando na área do empreendedorismo consegue enxergar de uma forma muito positiva. Ou seja, essa abundância que cita esse autor cita, né, que é o Peter Diamandis, ele tem muito a ver com o empreendedorismo, tá? Os bens de consumo, a fome, a pobreza, ela pode ser reduzida drasticamente com as nossas iniciativas.
Então vamos aproveitar que a gente está motivado, muita gente não está animado em ser funcionário, em trabalhar na empresa tradicional, está muito chato, as escolas estão muito chatas, muito obsoletas. É o momento para a gente tentar criar alguma coisa nova. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou tentar sempre falar menos, mas esses vídeos eles estão sendo muito gerais e eu estou querendo não aprofundar, mas falar um pouco mais. Tá bom? Se vocês estiverem achando o vídeo muito longo ou quiserem outras sugestões, fiquem à vontade. Pode escrever embaixo nos comentários, serão muito bem-vindas. Tá bom? Isso aí, pessoal. Muito boa noite para vocês e até mais.